Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com mais esse GTV e também quem quiser assistir está no nosso canal no YouTube, né? Tem lá Zacarias Vaz Advocacia, Zacarias Filho Advocacia, né? E tem lá, se você tiver interesse em assistir depois também, mas vai ficar até aqui no nosso perfil no Instagram. É, Desde já peço que você esteja curtindo, se você esteja gostando desse conteúdo que a gente está gravando aqui semanalmente, você deixa sua curtida, você deixa seu comentário, sua dúvida, sugestão sobre o conteúdo e deixando claro que o livro que a gente trabalha como base central da nosso projeto é esse, do Frederico, com a coordenação do Frederico Amado e do Ivan Kessman, né? Como já apresentado também no vídeo passado, esse é o livro que eu uso como meu livro de cabeceira, né, do Direito e Processo Previdenciário, também do Frederico Amado. Se você procurar ali na minha biblioteca também tem mais livros do Frederico Amado. É, é um grande autor, fala muito bem sobre os temas relevantes sobre a Previdência, né? Sobre tanto a questão da reforma como antes e pós-reforma, né? E também para a gente entender todos os âmbitos da Seguridade Social. Bom, vindo para o objeto do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 3 do primeiro livro que eu mostrei para vocês, que é o nosso livro base para a obra, para o nosso projeto, né? Mas deixando sempre claro que a gente não vai tratar especificamente do livro, ele é a nossa base de estudo para esse projeto, mas deixando claro que a gente traz os nossos comentários, minimamente que seja, que a gente usa esses grandes doutrinadores, né, que é um livro que tem grandes pessoas como o professor Tiago Albuquerque, Teodoro Agostinho, e nesse capítulo 3 especificamente, o capítulo 3 ele fala sobre o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. E o autor que escreveu esse livro é o Flaviano Nicodemos de Andrade Lima, certo? Ele vai trazer aspectos gerais, né, sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, quem defendia, quem era contra e como é que ficou o pós, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que trazer, né, que é comentado no livro, né, a gente sempre deixando claro que a gente não vai trazer o livro de forma completa, são apenas resumos, como se fosse um fichamento sobre o livro. Mas quem quiser ter acesso total à obra precisa adquirir, porque cada um tem seus direitos autorais. A gente não pode ler o livro aqui de forma completa, né? Mas são apenas comentários meus, são recortes do livro e sempre deixando claro quem foram os seus autores, né? Quem realizou essa grande obra. O primeiro ponto específico da obra que diz que a emenda 103 extinguiu o benefício que exigia somente o tempo de contribuição para exigir a idade mínima mais tempo de contribuição, 65 anos se homem, 62 se mulher. O que isso quer dizer? Que a aposentadoria por tempo de contribuição do regime anterior, no caso antes da reforma, ele exigia 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher de tempo de contribuição, não exigindo idade mínima para isso, né? Com a reforma, isso acabou por não existir mais, mas sempre deixando claro o direito o direito adquirido daquela pessoa que implementou todos os requisitos exigidos para a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma e também deixando garantido os direitos das regras de transição, né, que são aqueles que, para quem já era filiado ao regime geral de previdência, já era filiado ao INSS antes da reforma, lhes garantindo acesso a esses benefícios de modo mais acessível, não sendo de forma tão taxativa como na reforma, certo? É, a reforma ela veio materializando nesse ponto no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, onde ele materializa a extinção da aposentadoria somente por tempo de contribuição, exigindo tempo mínimo de idade e tempo mínimo de contribuição, certo? Tem uma parte que o autor faz a seguinte pergunta na página 44, né, que é onde ele trata sobre esse capítulo 3 e vem a seguinte pergunta.
A exigência de idade mínima para obtenção de aposentadoria pelo trabalhador vinculada ao RGPS se coaduna com os princípios constitucionais da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial. Bom, ele vai responder essa pergunta no decorrer da obra, né? Ela foi como se fosse uma hipótese, no caso, de tentar entender de forma bem geral se realmente se esse benefício, essa aposentadoria estava respeitando esses dois princípios básicos da Seguridade Social, certo? No item 3.1 da obra, ele traz o seguinte: a introdução de limite mínimo de idade para a obtenção de aposentadoria no âmbito do RGPS. Bom, no RGPS é o quê? É o Regime Geral de Previdência Social. A idade mínima aqui que ele exige é de 20 anos para homem e 15 anos para a mulher do tempo de contribuição. O que isso quer dizer? Que o homem agora precisa ter 65 anos de idade, mais 20 anos de contribuição mínimas. Já a mulher, no caso, ela precisa ter 62 anos de idade e mais 15 anos de contribuição no mínimo para poder conseguir se aposentar. Isso são as regras vigentes para quem se filiar após a reforma da Previdência. Porque nós temos as regras de transição que todos os meses, por exemplo, todos os anos, no caso da mulher, são 15 anos mínimos de contribuição e 60 anos mínimos de idade. Mas a cada ano vai se aumentando 6 meses até chegar no limite de 62 anos, certo? Então essa é uma das regras de transição, justamente para poder não atacar de forma com tanta força quem já estava vinculado à Previdência, né, ao INSS, e não lhe dar uma proteção mínima, né, no caso da pessoa não ser atingida tão forte pela reforma, certo? Neste primeiro ponto, uma anotação minha, o autor traz a introdução da idade mínima para a obtenção da aposentadoria em várias espécies, só não na aposentadoria por incapacidade, por ser um benefício não programável. O que isso quer dizer? Que as aposentadorias que são programáveis, que são aquelas que, como a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, todas essas têm uma idade mínima, quer dizer, são as aposentadorias programáveis. Já a aposentadoria por incapacidade, por ela não ser programável, ela não tem uma idade mínima a ser exigida, porque a partir do momento que a pessoa se filia ao INSS, à Previdência, ela se torna segurada. E a partir do momento que ela tem uma incapacidade que lhe incapacite permanentemente para o exercício da atividade laborativa, ela tem direito ao seu benefício, sendo que a lei não colocou requisito de idade mínima para esse benefício. Todas as outras aposentadorias que são programáveis têm idade mínima para poder ter acesso àquele benefício. No item 3.1, fala sobre da inexistência de risco a ser coberto pela aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse ponto, o autor traz os argumentos da pró-aposentadoria por tempo de contribuição, mas já apontando aonde os argumentos perdem força, como, por exemplo, o argumento que defendia a aposentadoria por tempo de contribuição era que abriria mais espaço para os jovens no mercado de trabalho, aumentando a rotatividade. Esse argumento perde força, pois essa aposentadoria não exige o afastamento do posto de trabalho, como em muitos casos o segurado se aposenta, mas continua trabalhando. O que isso quer dizer? Quem era pró-aposentadoria por tempo de contribuição, eles relatavam que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela vinha, no caso, proteger uma mazela social, que era o cansaço pela atividade laborativa, né? A pessoa já está cansada de trabalhar, 35 anos trabalhando, já era muito tempo, né? No caso, 35 se homem, 30 anos se mulher. Então ele defendia que a pessoa já estava cansada e precisava se afastar, sendo assim lhe devida à aposentadoria. Quem era contra dizia que essa aposentadoria não defendia por
um princípio, que era o princípio da coletividade, pois a pessoa se aposentava muito cedo e acabava que o custo, no caso da Previdência, já viria muito mais rápido do que uma pessoa que precisaria de uma idade mínima para se aposentar, né? Então, só que quem já era pró-aposentadoria por tempo de contribuição defendia que aquela pessoa se aposentando mais rápido, mais cedo, ela abriria espaço no mercado de trabalho para uma pessoa mais jovem que estaria entrando, assim aumentando a rotatividade do mercado de trabalho. Isso era um ponto que não era defendido por quem era pró-aposentadoria por tempo de contribuição, mas não se ia muito longe. Por quê? Porque na aposentadoria por tempo de contribuição não se exigia o afastamento do mercado de trabalho, como por exemplo na aposentadoria por incapacidade permanente. Aquela pessoa que é aposentada por incapacidade permanente, a partir do momento que ela volta ao mercado de trabalho, é cessada a aposentadoria. Mesma coisa da aposentado no caso do auxílio-doença. Aquela pessoa que tem incapacidade temporária, que fazendo a reabilitação ela pode voltar ao mercado de trabalho, aquela aposentadoria, a partir do momento que ela volta ao mercado de trabalho, aquele auxílio, ele é cessado. Diferentemente da aposentadoria por tempo de contribuição, que a pessoa, ao se aposentar, ela poderia muito bem continuar no mercado de trabalho. E por estar se aposentando muito nova, ela poderia ficar ainda muito tempo no mercado de trabalho. Então, aquela defesa que vinham os pró-aposentadoria de contribuição, dizendo que iria aumentar a rotatividade, não vingou justamente por essa situação. Certo? Os limites mínimos propostos pela reforma da Previdência. Esse é o outro tópico, 3.1.2, que relata que até agora tem um requisito idade mais contribuição, deixando de existir duas modalidades de aposentadoria e passando a ter somente uma. O que isso quer dizer? Que antes nós tínhamos a aposentadoria por idade, que é aquela que exigia 65 anos se homem e 60 se mulher. E tínhamos também a aposentadoria por tempo de contribuição, que seria o tempo mínimo de contribuição 35 anos se homem e 30 anos se mulher. Com isso, deixaram de existir essas duas, existindo só uma modalidade que exigia uma idade mínima e uma contribuição mínima. E também tem um ponto que o autor traz, que mesmo respeitando a regra de transição, a diferenciação do homem para a mulher diminuiu de 5 para 3 anos, no caso da 65 anos se homem e 62 se mulher, tempo de idade mínima. Isso que é uma defesa de todos, dizendo que a mulher ganhou mais espaço no mercado de trabalho, com isso entrando mais cedo no mercado de trabalho, passando a contribuir mais cedo e tendo um maior respaldo sobre o mercado de trabalho, né? Isso é uma coisa que vai alterando com o tempo. Quem já era filiado tem aquela regra que eu relatei anteriormente, que seriam a cada ano aumentado 6 meses de idade mínima, né? Outro ponto, né, que é a existência de idade mínima no direito comparado. Quer dizer, que aqui necessita mais de uma leitura mais aprofundada da pessoa que se interessar por esse assunto, né? A obra aqui ela é exemplar nos pontos que traz tabelas que falam sobre o direito comparado em cada país. Mas o que é da conclusão, já trazendo logo nesse capítulo, é que o Brasil é um dos poucos países que não exigia idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Isso é uma das conclusões do autor nesse capítulo e que ele traz mais aprofundado no capítulo sobre mostrando quanto tempo de contribuição, idade mínima cada país exigia, né? O outro item, que é os grandes números da aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, isso também é uma das coisas que ele vai trazer na conclusão, já trazendo nesse capítulo, é que a soma dos gastos da saúde e da assistência social somados chegam ao que foi gasto com os benefícios da aposentadoria por tempo de contribuição em 2017, cerca de 150 bilhões de reais. Quer dizer, que é muita gente recebendo a aposentadoria por tempo de contribuição, mostrando que o que é gasto com esse benefício é igual à soma de tudo o que foi gasto com saúde e assistência social no ano de 2017, mostrando a necessidade real de ser revisto esse benefício, isso visando pelo princípio atuarial, né? No caso que as contas precisam bater, né?
Outro ponto importantíssimo que ele traz nesse capítulo, que é a questão das desigualdades regionais na distribuição da aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse ponto, tentando resumir um pouco mais para não ficar o vídeo tão longo, mas ele mostra que a concentração maior das aposentadorias por tempo de contribuição no Brasil se encontra nas regiões Sul e Sudeste, mostrando que isso é uma opinião do autor, mostrando que nas regiões onde tem mais riqueza e onde é mais urbanizado, é onde provém mais concessões de benefícios da aposentadoria por tempo de contribuição, aumentando assim a questão das desigualdades, né? Então, a conclusão, já trouxe a questão do ponto da idade mínima, que o Brasil era um dos poucos países que não exigia a idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição. O benefício aumenta as desigualdades, como relatado anteriormente. O valor com esse benefício, em soma de tudo, foi mais do que o que foi gasto com saúde e assistência social. E respeitando, claro, o direito adquirido de quem preencheu todos os requisitos antes da promulgação da reforma, como foi relatado no início do vídeo, certo? Bom, esse foi o capítulo 3 do livro. Quem tiver gostado, tiver alguma dúvida, quiser conversar, trazer o feedback sobre o que foi trazido, foi discutido nesse terceiro capítulo da obra, pode estar mandando um direct aí para a gente estar conversando sobre o assunto. Então é isso, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Quem gostou, deixa uma curtida aí, comentários, se estiver gostando do tema. E sugestões, a gente está aberto a sugestões e vamos em frente que, se Deus quiser, vamos vencer essa pandemia deste coronavírus. E é isso, muito obrigado a todos e um grande abraço.